A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live vamos meditar sobre o tema oração. Oração, há poder na oração quando nós clamamos de todo o nosso coração, Deus age. A oração move as mãos do nosso Deus. A oração tem grande poder. A oração, por meio dela, podemos alcançar vitória, podemos ser fortalecidos. Vamos falar sobre o poder da oração, o valor que tem a oração. Em 1 Tessalonicenses, vamos começar por 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala sobre orarmos sem cessar. O que é orar? O que é a oração? Quando falamos sobre oração, há pessoas que perguntam o que é orar. A oração é conversar com Deus, é uma conversa com Deus. É contarmos a Ele, falarmos sobre problemas, situações, expormos a Ele. Da mesma forma que como se estivéssemos conversando, quando conversamos com alguém e contamos, relatamos alguma coisa a uma pessoa, mas nós na oração estamos contando, falando com Deus. Estamos expondo diante dele, colocando diante dele os problemas, as situações. A oração é uma conversa e também é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Por meio da oração, nós podemos nos aproximar do Senhor. Em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4 de Tiago 4, capítulo 4, fala acerca disso. É Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Tiago 4, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por que a oração é importante? O valor que tem a oração. Por meio da oração podemos nos relacionar com Deus, termos comunhão com Ele, e por meio também da oração, é na oração que Deus age, é por meio da oração que Deus age com o seu grande poder, realizando maravilhas quando clamamos. Quando falamos de oração, há várias formas de oração. Oração de confissão, quando é confessado o pecado. Oração também
de súplica, o clamor por socorro, por ajuda da parte de Deus, a oração do livramento, quando oramos, pedimos o livramento da parte de Deus, a oração da cura, quando oramos pedindo para que o Senhor sare, para que Ele cure, orações para libertação, orações intercessórias, quando apresentamos a vida de outros, estamos intercedendo. E essa oração também tem grande poder. Em Salmos de número, quando meditamos em Salmos de número 139, versículo 4, diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Porque antes de proferirmos qualquer palavra, o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o que iremos dizer, o que iremos pedir. Mas Ele quer que nós possamos nos colocar na sua presença e pedirmos. Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe o que iremos pedir, o que iremos falar com Ele, mas Ele quer que nós possamos nos achegar a Ele em oração e pedirmos, apresentarmos a Ele. Em Jeremias capítulo 18, a palavra de Deus, melhor dizendo, no livro de 1 Pedro 5,7 diz: saber que Deus cuida. Deus é aquele que cuida de nós, se preocupa em cuidar de nós, mas Ele quer que nós possamos buscá-lo em oração. E em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus diz, Jeremias 33, 3, Deus, Ele é Deus que responde, entenda, como temos certeza de que Ele irá responder, que Ele irá nos ouvir quando clamarmos, porque Ele diz na sua palavra em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Salmos de número 34, versículo 4, saber que Deus livra dos medos. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, por meio da oração, podemos receber a paz que guarda a mente e o coração. Por meio da oração, podemos ser alcançados pela misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz a palavra de Deus: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a palavra de Deus diz a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se nós clamarmos, Deus vai agir. Existe também a oração do louvor, quando nos achegamos a Deus em oração e glorificamos ao seu nome, o exaltamos por meio da oração. A oração de ação de graças, quando agradecemos, é a oração do agradecimento. A palavra de Deus fala da oração do louvor, de adoração, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. E a oração do agradecimento, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 20.
E a oração de confissão, Salmos de número 38, versículo 18, que diz: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos de número 38, versículo 18. E a oração intercessória, a intercessão. Oração pelos outros, pela necessidade dos outros. Está em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E a oração de súplica pelas próprias necessidades. E a oração de socorro, quando clamamos a Deus pedindo socorro, a ajuda de Deus. Também a oração do lamento, a oração quando Jeremias também, em Lamentações, ele fez a oração suplicando para Deus ter misericórdia do seu povo. Muitos perguntam, mas se Deus nos conhece, por que precisamos orar? Ele nos conhece, mas Ele quer que nós possamos nos achegarmos a Ele e expormos, contarmos para Ele os nossos problemas, as situações. Ele conhece, mas Ele quer que nós possamos nos achegarmos a Ele e contarmos, porque isso é demonstração de fé, de que cremos que Ele pode entrar com a solução e nos dar vitória. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Precisamos orar, fazer a oração da súplica, a oração intercessória e orarmos, falarmos com Deus em oração. O tempo que devemos orar, não podemos estipular, falar acerca de quanto tempo, horas, mas uma coisa podemos dizer, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Como orar? Orarmos, nos dirigirmos a Deus através da oração e pedirmos em nome de Jesus, não através de outro nome, mas somente no nome de Jesus. Pedirmos a Deus, nos dirigirmos a Deus, falarmos com Deus e pedirmos a Ele em nome de Jesus. Não existe outro nome pelo qual Deus irá ouvir a nossa oração, somente através do Senhor Jesus. Ele é o intercessor, porque o Senhor Jesus é a aliança entre nós e Deus. É só no nome de Jesus. E também para orar temos que ter fé, a chegarmos ao Senhor com fé, a chegarmos crendo e também derramarmos o nosso coração diante de Deus, apresentando a Ele o que preocupa, o que aflige, o que necessitamos, lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. E para completar, livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei.
O Senhor está dizendo: vocês me invocarão. Isso quer dizer, vocês irão orar, irão chamar por mim, irão clamar a mim, irão dirigir a oração a mim, irão se aproximar de mim através da oração e eu vos ouvirei. E ele ainda diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar quer dizer orar. O Senhor, ele está dizendo orar, para nós o buscarmos de todo o coração. E a condição para ter vitória através da oração é a fé, é a perseverança, a obediência, e o que pedirmos for da vontade de Deus realizar, Ele irá fazer. Para encerrarmos a palavra do Senhor, esses versículos para a nossa meditação, para encerrarmos essa meditação, deixo para vocês a palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, novamente o livro de Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13. Temos que orar, temos que buscar, se queremos ser ouvidos por Deus, que Ele responda a nossa oração, temos que nos achegar a Ele. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa meditação nesses versículos da palavra de Deus sobre o tema oração, para que nós possamos estar sempre em oração, orando sem cessar, orando pelos outros, orando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, estarmos em oração pela nossa vida espiritual, por todas as áreas da nossa vida. Buscarmos a Deus continuamente para que possamos ter vitória. Senhor meu Deus, graças damos a Ti por estarmos nesta, ó Deus Santo, sim, meu Deus, quase já na madrugada, meditando na Tua palavra, buscando também ao Senhor em oração. Meu Deus, no nome de Jesus, que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco, a nos dar graça para meditarmos dia após dia na palavra do Senhor, a observarmos as Tuas leis, fazermos, ó Deus, a Tua vontade. Meu Deus, é o que Te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final do nosso devocional, final dos minutos que tiramos para meditarmos na palavra de Deus, para o nosso crescimento e também para o nosso crescimento espiritual é a palavra e ela é alimento, o alimento que necessitamos. Que Deus vos abençoe. Logo mais, já estamos nos aproximando já de meia-noite, nesta live da meia-noite, iremos já buscar ao Senhor, buscarmos a face do Senhor na oração da campanha, o grande clamor pelo sangue do Cordeiro, que é a oração de libertação, para que as obras do diabo sejam destruídas pelo sangue do Cordeiro, para que haja cura, libertações, grandes livramentos, bênçãos e vitória. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.